Câmera 13, o programa da nossa gente. Veja hoje no Câmera 13. No Dia do Servidor Público, o governador fez a entrega da proposta de alteração do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da educação ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Meus filhos que estudam, por exemplo, aqui, quando chove não tem condições de passar, tem que fazer a volta por lá. Inclusive, nós fuma maconha aqui, sabe, sai daqui, né, tem um comércio ali, né? Aí todo mundo fuma maconha aqui, a hora que quer, sai, né? Tem um vigia bem ali em cima, sabe, no portão de lá, mas daqui eles não vê. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, seja muito bem-vindo a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Ontem não tivemos aqui o nosso programa, tivemos futebol aí, nossa seleção brasileira entrando em campo, mas hoje está tudo pronto para uma terça-feira com muitas informações aqui no nosso programa. Já começa o programa de hoje mandando um abraço para você que está em Manaus e para você que está no interior do nosso estado nos acompanhando. Gente, falando em Manaus, beijo pro Lírio do Vale, a Associação dos Idosos desse querido bairro pediu aqui para a gente mandar um abraço carinhoso, então a gente já aproveita o início do programa de hoje para mandar um abraço mais do que especial. Quero dar aqui já o boa tarde para Socorro, ela já está preparada, né, Socorro? Para conduzir aí essa terça-feira de Câmera 13 que traz muitas novidades para você. Tudo bem? Oi, Conceição. Um beijo para todos os nossos amigos, Conceição, que são funcionários públicos, né? Ontem, dia 28, foi o dia dos nossos amigos que trabalham aí nessa área, uma área tão importante para o nosso estado, para o nosso município. Portanto, você que é funcionário público, você que trabalha servindo o nosso povo, parabéns, que Jesus lhe abençoe, que você possa, de fato, estar muito preparado, né, para esse dia a dia, porque são eles que fazem o bom serviço público acontecer, não é, Conceição? E por falar nisso, eu quero mandar um beijo aqui, Conceição, para o Edson Ferreira, a Bruna Carolina, a Bia Núbia Rocha, o Erivan Jesus, o Fofinho do Arrocha e também a Adma Lima, são os nossos seguidores do Facebook. Olha, falando em internet, já a gente vai bater um papo aqui com a nossa queridíssima Helena Rosa. Ela é diretora do projeto ECOM. Você sabe que aqui em Manaus vai acontecer o 3º Seminário Nacional de Comércio Eletrônico. Deixa eu já dar aqui o boa tarde. Helena, tudo bem, Helena? Seja muito bem-vinda ao Câmera 13. Que coisa boa recebê-la. Boa tarde, Boa tarde, Helena. É um prazer para mim dividir aqui a bancada com duas apresentadoras tão competentes. Muito obrigada, viu? Então, já a gente vai falar sobre o comércio eletrônico. Gente, a internet está aí, cada vez mais evoluída, trazendo tantos avanços importantes. A gente tem que ter alguma preocupação com ela? A gente tem, mas já a gente vai entender melhor o que é esse comércio eletrônico e esse seminário importante que acontece aqui no estado do Amazonas, aqui na cidade de Manaus. Ele é gratuito, mais importante ainda. Mas agora eu quero mandar um beijo para minha querida Ana Feitosa. Gente, a Ana mandou, viu, Helena? Vê como nossas amigas telespectadoras são maravilhosas. Meu marido, eu ia dizer botafoguense, vascaíno, mas eu quero ver se ele chega ao Botafogo. Fez aniversário no dia do aniversário de Manaus. Olha só o bolo maravilhoso que a Ana fez com todo o carinho para o Ricardo. Então, olha aí. Que capricho. Que capricho, Gente, né? Muito bonito. Mas esse Olha. bolo existe, dá para comer ou é coisa de internet? Não, esse Isopor. bolo existe. Chegou na Band. Ô, Ana, um beijo pra você, pra sua mãe. Muito obrigada pelo carinho, tá? Eu tô aí, esse bolo maravilhoso. Se eu pudesse, eu tinha guardado, porque eu acho que é uma arte, né? Uma obra de arte. E ainda tem um Vasco aí na frente, olha que coisa legal. Aí eu já Beijo. não posso concordar É com mesmo? você. Se eu pudesse, eu teria comido. Eu sou corintiana. É corintiana? Tá certo então. Mas olha, aqui no Câmera 13, a gente acaba aqui aplaudindo todos os nossos torcedores, nossos times aqui brasileiros. Helena, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vamos falar sobre o comércio eletrônico. O que é esse comércio eletrônico? Então, esse projeto é um projeto da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que está percorrendo 14 capitais do Brasil, que são as 12 cidades sedes e mais Florianópolis e Belém. De acordo com uma pesquisa feita pela CNDL, 70% dos comerciantes ainda não habitam a internet. E
E se não habitarem, não serão encontrados. Com o advento da Copa, né, o ano que vem a gente vai ter Copa aqui no Brasil, e as pessoas vão procurar pousadas, farmácias, restaurantes na internet, né? Então, o objetivo desse evento é a inclusão digital comercial. Você precisa ter uma homepage, uma fanpage, senão você não será encontrado. E a gente vai debater isso amanhã com várias palestras o dia todo, né? Nós temos um workshop de redes e mídias sociais também. Se você já tem um comércio eletrônico, como você potencializar esse comércio eletrônico, né? E de repente não está dando certo, deve ter algum erro na sua página. A sua página de comércio eletrônico é como uma loja física. Ela tem que ser bonita, ela tem que inspirar confiança em quem entra para comprar, né? Se você entra numa loja física e o teto está quebrado, a parede está destruída, você não se sente à vontade, você não acha que tem produtos de confiança. A mesma coisa acontece no e-commerce. Agora, Conceição, o curso ele é gratuito, mas em compensação pode render uma grana muito boa para quem for fazê-lo, não é isso, Helena? Com certeza. Eu estava até comentando com as duas fora, né, nos bastidores, que nós tivemos um case em Cuiabá, que foi a semana passada, de um empresário que esteve em 2011, porque essa já é a terceira edição. Ele esteve no seminário em 2011 e nem habitava a internet, ele queria abrir um negócio para o filho, né, para os filhos. E aí ele foi até lá, teve algumas ideias e com isso ele começou a montar o e-commerce dele, montou um site de multicoisas e ele deu um depoimento que está faturando R$500 mil por mês. Não sei se todos, né, depende da sua, como todo negócio depende da sua dedicação, né? Tem muita gente que abre um e-commerce e passa para o sobrinho tomar conta, não vai dar certo. E né? hoje também é importante lembrar a todo o nosso comércio aqui da cidade de Manaus, do Amazonas de um modo geral, que hoje as pessoas, num dia tão corrido, não é uma vida sedentária, então você procura o quê? Comodidade. Sim, então, em casa, você quer buscar todas as informações, fazer suas compras também pela internet. Eu acho que é um outro momento que nós estamos vivendo. Sim. Se a gente for analisar Facebook, por exemplo, hoje milhares e milhares de pessoas têm seu Facebook. E o comércio também precisa acompanhar essa mudança, essa era que é digital. Com certeza. Como que o comerciante, o pequeno comércio, porque nós temos tantas micro e pequenas empresas que geram emprego, muitos empregos nesse país, como que essas pessoas podem estar presentes no terceiro seminário? Ele é um seminário gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever, autônomo, não há necessidade de já ser um empresário, de já ter um comércio. Pode se tornar com certeza, é o objetivo do evento. A gente vai ter uma palestra de um especialista do Facebook, que vai falar sobre como você potencializar seu negócio através de redes e mídias sociais. O workshop que tem no final do evento, que também as pessoas vão poder fazer pergunta, olha, eu já tenho um site, mas não está dando certo, como é que eu posso fazer, o que eu estou fazendo de errado. Então, com certeza, algum conhecimento, alguma ideia, você vai sair de lá tendo amanhã. Helena, eu queria até citar rapidamente aqui um exemplo de uma maquiadora que é do Rio Grande do Sul, que hoje talvez possa, nesse mercado digital, ser uma das pessoas que mais está lucrando. Isso faz a diferença. Então, é uma maneira de despertar, acordar as pessoas para que elas possam realmente ter um rendimento maior. Com certeza. E se você não habitar a web, você não vai ser encontrado. Porque nós dissemos, a gente costuma dizer no evento que nós temos um Deus acima de nós, né, que é o máximo, e nós temos o Deus Google, né, que toda a gente entra lá no Google para procurar. Não tem mais Você passa a existir. Né? É verdade. Você passa a existir, a ter uma certidão de nascimento. A gente não consegue mais viver, né, sem procurar na internet. Mas onde é que vai acontecer o horário? Tem algum telefone para contato? Sim, é um telefone de São Paulo, 011-3854-4127, e as inscrições através do site Ecom 2013, Ecom com M de Maria, ecom2013.com.br, totalmente gratuito. E se você não conseguir fazer pela internet, pode comparecer amanhã, que a inscrição será feita no local. Querida Helena, eu prazer. Que agradeço. Agradeço muito. Foi ótimo o nosso bate-papo. Volte sempre. Obrigada, tá viu? Adorei. Mesmo. Obrigada. Agora
Agora sim, vamos falar de saúde. Hoje é terça-feira, dia do nosso Alô Doutor. Estamos recebendo aqui o nosso querido amigo Dr. Sidney Chalub, que está todas as terças-feiras conosco aqui no Câmera 13, sempre tratando da melhor qualidade de vida aqui da nossa população. Dr. Sidney, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, mais uma terça-feira. Mais uma terça-feira e hoje, não melhor do que nunca, nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com a população, com as mudanças climáticas e que eu estou sofrendo hoje, eu sou vítima também das doenças de garganta, nariz, e por isso nós temos um especialista, um grande amigo para falar isso, meu colega de faculdade, a gente dá aula juntos na faculdade. Olha que bom, doutor Lesenki Kateberg, ele está conosco, é cirurgião de cabeça e pescoço. E olha, gente, a gente está vivendo um momento, se bem que aqui no estado do Amazonas, a gente vive o inverno e o verão. Nós estamos no verão, mas tivemos muita chuva. E agora, esse mês de outubro, finalzinho de outubro, gente, o calor está muito forte, mudanças climáticas aí, e acaba que a sua saúde vai se complicando. E é todo mundo aí resfriado, o doutor Cid está resfriado aqui conosco. E é por isso que o senhor está conosco, doutor, muito obrigada, para falar a respeito, primeiro, dessa mudança, o que pode provocar na saúde, na nossa saúde, essa mudança do clima. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui novamente. Obrigada. E essa época, as pessoas que são mais suscetíveis ao aparecimento do assunto que eu vim falar hoje, né? Que é sobre as rinites, sinusites, rinossinusites, principalmente as rinites e sinusites virais, que são bastante frequentes numa região onde, na época das chuvas, devido a diversos fatores. O que a gente chama são gripes, né? São os resfriados. E também são influenciados pela aproximação entre as pessoas, acontece principalmente no clima frio, né? E também a mudança, a temperatura, o calor, né? E também as alergias que aparecem, principalmente devido à poluição. Mas a rinite e a sinusite são alergias? Bom, são doenças, né, que hoje em dia estão classificadas, existem várias classificações, né? Você não pode generalizar e dizer que existe uma causa somente. São vários fatores. São vários fatores que levam a diferentes quadros de rinites e rinossinusites. O fato é que hoje em dia existe um consenso mundial, a partir de 2012, em tratar as rinites e as sinusites de um modo único e agrupar essas doenças em uma categoria só, chamada de rinossinusites. Mas assim, na verdade, a gente está falando, você poderia definir o que é uma rinite e o que é uma sinusite, para que o nosso telespectador possa se enquadrar e saber o que a gente está falando hoje no dia a dia? Certo. Numa fase inicial, antigamente, você dividia muito. A rinite seria uma doença basicamente da cavidade nasal. E a sinusite seria uma doença das cavidades que estão dentro dos seios da face, que são os sinos. Hoje em dia, se verificou, através de estudos, que é a mesma mucosa, então o nome moderno é rinocinusite, certo? E significa uma inflamação da mucosa da cavidade nasal e das cavidades dentro do nariz, que são os seios da face. Mas quais são os sintomas, doutor, de uma e da outra? Bom. Porque as pessoas costumam muito a confundir, né? Eu costumo dizer que esses problemas são os problemas dos ites, não é? As pessoas dizem, eu tenho rinite. Exatamente. Olha, eu quero até fazer novamente a pergunta, Conceição, porque o telespectador está querendo saber qual é a diferença de um para o outro, ou seja, quais são os sintomas da sinusite e quais são os sintomas da rinite, doutor. Bom, hoje em dia, nós temos vários... os sintomas principais que podem acontecer é a obstrução nasal, né? Certo. E a gente chama também chamada de congestão, e também a saída de secreção pelo nariz. Outros sintomas muito comuns também é dor de cabeça, dor nos seios da face, né? E a dificuldade de sentir o cheiro. Então, são 4 sintomas básicos. Uma coisa que a gente foi muito, a sinusite, o que são, na verdade, os seios da face, que o pessoal tanto fala, esses espaços que tem no rosto, qual é a importância dele? Certo. Os seios da face, a nossa face é oca, ela não é sólida.
Os ossos, eles, como você pode ver na imagem, existem as cavidades embaixo dos olhos, em cima e ao lado dos olhos, por onde o ar entra, o ar inspirado. Isso é importante para aquecer o ar que a gente inspira. E também são regiões que produzem secreção, que protegem contra bactérias. Elas captam e prendem aquela poeira que a gente possa inalar. Então, existem várias funções, desde a função imunológica até a função de aquecer o ar expirado. Esses são chamados seios da face. Olha, eu estou aqui pensando em centenas de pessoas que nós conhecemos, não é? E que nós nos incluímos, que hoje estão com esses problemas, doutor. Agora, eu quero lhe questionar se existem meios de prevenção, porque a mudança do clima, você passa um tempo no ar-condicionado ou no ventilador, aí volta para um espaço que está com o calor absurdo. E se essa troca de ambiente, né, que pode provocar, inclusive, uma reação térmica naquele momento? Com certeza. O que pode trazer em relação a... Um dos principais seria a hidratação. Se você beber bastante líquido, você vai estimular as células ciliadas a produzirem bastante muco, e esse muco você vai engolir ou você vai eliminar naturalmente. Então, normalmente os seios da face ficam eliminando secreção, isso é uma coisa normal. O problema é quando começa, devido a um agente externo, por exemplo, a poluição, ou então um cigarro, ou então um vírus, uma bactéria, a ocorrer um excesso da produção dessa secreção. E tem grau? Então, essas doenças têm grau? Sim, com certeza. A classificação mais moderna fala em rinossinusites agudas, que são aquelas com menos de 10 dias, né? São conhecidas como as rinossinusites virais, né? Ou gripe, resfriado, o resfriado comum, né? E passou de 10 dias, a gente chama de uma rinocinusite pós-viral, que pode ficar até 3 meses ou 12 semanas. A partir de 12 semanas já seria uma rinocinusite crônica, que já vai exigir um raio-x, uma tomografia, ou então um tratamento mais complicado, mais, digamos assim, mais agressivo e uma investigação maior. Doutor, olha só, tem muita gente mandando aqui mensagens, Conceição, inclusive tendo dificuldade de reconhecer quando está gripado, quando está resfriado, quando a gripe é alérgica, quando está com sinusite, laringite, faringite, tudo com it. Porque ainda tem isso, né? Parece brincadeira, mas é tudo com it. Então, daqui a pouco o doutor vai responder, até para que o telespectador possa se cuidar melhor, não é? Mas olha, Conceição, uma telespectadora que está nos acompanhando nesse momento, está fazendo aniversário, é a Juliana, lá do João Paulo II. Ela disse que ama o Câmera 13, mandou uma foto aqui. Um abraço também para os aniversariantes aí, o Edson Ferreira, que nos acompanha, Bruna Carolina, Bia Núbia Rocha, o Erivan Jesus, o Fofinho do Arrocha, disse que é fã do Dr. Sidney, a Adma Lima e também a Maria Vitória, que é a filha do Mário Bambam. Olha que bacana, né? Eu gostaria de saber como é que eu faço para trabalhar na produção do Câmera 13, o melhor programa de Manaus. Olha que bacana. Oi, Socorro, minha linda, o Erison Soares, daqui do Iranduba. Manda um abraço aqui para mim, um abraço para você. Oi, Conceição, eu sofro de tudo isso, só que eu não sei exatamente o que eu tenho. É difícil mesmo reconhecer, né, doutor? Mas olha, hoje você vai saber reconhecer através dos nossos queridos profissionais da área da medicina que estão conosco, o doutor Sidney Chalub, de todas as terças-feiras. Hoje também o doutor Lessenck, falando aí a respeito de sinusite, de rinite, desses problemas que você acaba tendo no dia a dia. Os nossos dois profissionais aqui da medicina, porque as pessoas estão querendo saber qual é a diferença de todas as ites aí, não é? Laringite, faringite, rinite, sinusite, e aí vai aí mundo afora. E ainda tem o problema da asma, doutor, porque tem um telespectador aqui dizendo que ainda tem asma e tem tudo isso. O que fazer no momento da crise? Bom, boa pergunta. O que acontece muito frequentemente é que essas doenças podem estar associadas. Por exemplo, a asma pode estar associada a uma rinite, a rinocinusite, né? E também doenças pulmonares podem estar, porque é tudo epitélio de revestimento respiratório, vias aéreas superiores. Então, existem doenças em que quando a pessoa tem asma, ela tem mais facilidade para
ter uma rinite. Quando a pessoa tem intolerância ao ácido acetil salicílico, ela também tem uma certa predisposição a ter uma rinite, uma sinusite. Lesenque, e assim, a gente queria saber algumas coisas em relação ao seguinte: quem tem esses problemas alérgicos de rinite, faringite, tem maior predisposição a desenvolver doenças como pneumonias, por exemplo. E eu queria que você falasse também daquelas pessoas que têm qualquer probleminha na garganta, uma obstrução no nariz, e já começam a se automedicar com antibióticos e anti-inflamatórios. Eu queria que sua opinião em relação a essas duas situações. Bom, quanto à primeira pergunta, né, é claro que a pessoa pode iniciar com um quadro viral, que não necessita de antibióticos, né, em que ela vai tomar somente anti-inflamatórios, um sintomático, fazer uma hidratação, fazer uma lavagem nasal. Como faz essa lavagem nasal? Essa lavagem é uma coisa simples e muito eficiente. O paciente compra soro fisiológico, uma seringa, e joga no nariz. Já está provado. Esse aqui também, né, esse aparelhinho que nós estamos mostrando aí? Existem aparelhos próprios para isso também, né, comerciais, e já está provado através de trabalhos científicos que é uma das medidas mais eficazes para você tratar um resfriado comum, então, o nariz uma rinite. Está congestionado, a melhor coisa é isso. É uma coisa simples, evita a contaminação por bactérias e que aquela rinocinusite viral se transforme numa rinocinusite bacteriana e provavelmente, às vezes, até uma pneumonia, um quadro mais grave. E a necessidade de antibiótico, a automedicação com antibiótico? Então, a necessidade do antibiótico, ela só digamos assim, se a pessoa já está há 5 dias e houve uma piora do quadro, ou então começou a sair uma secreção amarelada, né, ou esverdeada pelo nariz, não é mais aquela secreção branca, né? Então, o médico vai suspeitar de uma infecção bacteriana e vai passar o antibiótico. Então, o antibiótico não deve ser usado indiscriminadamente, só quando já houver uma complicação, quando não melhorar, principalmente após 5, 7 dias que a pessoa não melhorou, houve uma piora, aí que a gente usa o antibiótico. Agora, me diga uma coisa, doutor. A rinite pode chegar ou pode virar a sinusite? E aquelas pessoas que no ar-condicionado acabam dizendo, nossa, minha garganta está tão seca, meu nariz ressecou. Acontece muito isso, né? Quem trabalha diretamente numa sala que tem ar-condicionado ou em casa na hora de dormir, o que deve ser feito? Isso corresponde a uma inflamação na mucosa da via aérea, né, do nariz ou da cavidade nasal, e essa inflamação pode piorando, obstruir o nariz e depois virar um quadro bacteriano ou até fúngico, né? Então, as pessoas que trabalham muito no ar-condicionado, a gente orienta que de vez em quando você tem que dar uma saída, respirar um pouco de ar normal, beber bastante líquido. Colocar uma panelinha de água, assim também ajuda? Às vezes, se você está com um ambiente muito seco, né, você acaba favorecendo o aparecimento dessas infecções respiratórias. Ainda tem pessoas que congestiona só de um lado, não é, doutor? Exatamente, isso aí pode acontecer. E eu queria que você falasse, Lesenque, das modalidades de tratamento. Como é que a gente inicia, assim, iniciou um quadro alérgico, o paciente evolui, até chegar, por exemplo, a um tratamento cirúrgico, se existe essa indicação? Bom, existe. O importante é você identificar, o médico e o paciente identificar se ele está tendo um quadro viral, um quadro agudo, que ele não tinha antes, né? E a partir do momento que ele notar que isso daí já está se repetindo, por exemplo, 3, 4 vezes ao ano, ou então já está levando a uma piora na qualidade de vida, ele não consegue mais fazer determinados exercícios, ou então aquilo já está incomodando muito ele, isso já é um sinal de que não é mais um simples resfriado ou uma rinocinusite simples. Pode ter alguma complicação, pode ter um fungo associado, pode ter uma bactéria, né? E às vezes a pessoa fica meses, anos, postergando, né? E não procura um especialista, e isso pode complicar para um quadro mais severo, até um quadro que tenha que se fazer uma cirurgia. Agora, uma telespectadora ligou aqui para a produção, doutor, para dizer que tem rinite e sinusite. Só que ela espirra tanto que em alguns momentos sangra. O que é isso e por que está acontecendo isso? Um dos sintomas que podem aparecer devido ao ressecamento excessivo da mucosa, e o nariz tem muitos vasos sanguíneos, né? É o sangramento, né? Não é preciso ficar preocupada, melhor ela procurar um especialista e fazer os exames para ver se isso é importante ou não.
Eu acho uma coisa interessante. É mito ou é verdade? Quem tem rinite e sinusite dorme de boca aberta e ronca mais? Com certeza, porque durante a noite, principalmente, né, fecha o nariz e ela passa a respirar pela boca. Então, uma das causas do ronco também é a rinocinusite crônica. E o mau hálito? Também é uma das causas de rinite, sinusite? Bom, aí existem uma halitose, que pode ser da cavidade oral, e existe uma ozena, que é chamada aquele mau cheiro que vem do nariz. A gente já encontrou casos de crianças que botaram um corpo estranho no nariz e que foram descobrir 5, 6 anos depois. Então você tem que, às vezes, deixa um pedacinho de alguma coisa dentro do nariz que vai causar um mau cheiro. Agora, esses problemas, eles podem ser hereditários ou são adquiridos no decorrer da vida, doutor? Normalmente são adquiridos. Algumas pessoas nascem com alguma deformidade anatômica que predispõe a rinocinusite. A dona Cláudia Conceição, lá da Cachoeirinha, ela quer saber, ela disse que ela tem problema, ela não pode chegar perto de poeira, de fumaça, que o nariz dela coça muito, ela fica com falta de ar. O que ela pode fazer? Saia fora disso tudo, saia de perto. Ela deve ter um quadro de hipersensibilidade a determinados antígenos, a poeira, né? Isso é alergia, doutor? É um tipo de alergia que você tem que tratar, procurar um alergista. Às vezes o tratamento é longo e às vezes você tenta desensibilizar o paciente para determinado... Qual é o tratamento para esses casos? É vacina? Existem algumas vacinas, existem vários tipos de tratamento. E para cada caso a gente acaba individualizando. Agora, se essas vacinas também elas servem já para pessoa adulta, doutor, ou é mais eficaz na fase infantil? No caso, também existem vários tratamentos, como eu falei, né? E primeiro você vai tentar descobrir o que a pessoa é alérgica. Certo. Para depois tentar escolher o melhor tratamento. Doutor Lesseng, nessa vida tão sedentária que nós temos, essa correria, a dona de casa que em muitos momentos é a provedora do seu lar, que precisa levar os filhos para a escola, que precisa voltar, precisa fazer comida, precisa ir para o trabalho. Como cuidar para que nós tenhamos a prevenção garantida? A alimentação. O senhor coloca há pouco que a hidratação, tomar bastante líquido, faz a diferença. Mas em termos de alimentos, porque uma telespectadora ligou aqui para a produção para falar sobre a pimenta. Quando ela utiliza a pimenta, ela acha que fica ruim da saúde dela, fica espirrando muito. Em termos de alimentos, o que é possível comer, não é, para que nós tenhamos, para que a gente possa estar prevenido ou prevenida dessas doenças respiratórias? Uma pergunta muito interessante, né? Porque existem estudos sendo feitos em busca de alimentos que possam causar ou piorar. Por exemplo, algumas pessoas têm intolerância à lactose, né? Outras pessoas têm determinados alimentos que podem fazer com que piore a rinite e a sinusite. Existe, como eu quero só lembrar que a maioria dessas sinusites são doenças alérgicas. E às vezes o meio ambiente, eu queria dar para você, mãe de casa, cuidado com as cortinas, lave sempre as cortinas. Tapetes é uma coisa muito comum. Animal que solta pelo é uma situação muito comum do dia a dia. Às vezes você não sabe porque seu filho está sofrendo disso, mas esse mal está dentro da tua casa, dentro do teu dia. Então, carpete, felizmente aqui nós estamos diminuindo cada vez mais a incidência de carpete, mas são todas coisas essas que deixam ácaro e você tem que viver num ambiente aberto. E eu queria vou fazer uma pergunta. Lesseng, qual dica você dá para a dona de casa em relação aos cuidados que ela vai ter com seus filhos e a sua família em relação à limpeza e evitar o contato com esses ácaros? Bom, o nosso clima é muito quente, né, abafado. Então, por exemplo, evitar o uso de carpete, né? Tentar manter pelo menos uma boa parte do dia as janelas abertas para que o ar circule, né? Evitar muito ar-condicionado, mandar limpar frequentemente o ar-condicionado. E o ventilador de 3 em 3 meses, até de 6 em 6 meses. E o ventilador também? Ventilador, porque você acumula fungos dentro do circuito do ar-condicionado. Aquela casa em que passa o dia todinho o ar-condicionado ligado, ocorre uma maior predisposição, que aquele ar fica circulando, né? Fica um ar viciado. Então, é uma maior predisposição ao aparecimento de
alérgenos, como, por exemplo, os fungos. Agora, as pessoas que têm rinite, sinusite, laringite, faringite, esses problemas todos, podem comer o camarão? Porque tem pessoas que acham que ao comer, não é, apresenta uma alergia e a situação respiratória complica. O que o senhor indica? Tem pessoas que realmente têm alergia a camarão, né? Então, essas pessoas vai haver uma piora, outras não. Outras, tanto faz, se ela comer ou não vai influenciar na rinite. O que está aprovado, por exemplo, alguns medicamentos, por exemplo, a alergia ao ácido acetilsalicílico, o AS, também dá predisposição ao aparecimento de rinite e sinusite. E alguns alimentos também podem causar isso. Se a pessoa tiver alergia ao alimento, ela obstrui. Agora, só para concluir, que não estamos no finalzinho, as pessoas que casam, né? Aí o marido, a mulher e... eu posso dizer o nome do medicamento? Aqui? Posso. O Sorine. É a mulher, o marido e o Sorine. Né? Deve pegar e colocar, em vez de colocar esse tipo de medicamento, colocar, como o senhor falou, o soro? Sim. Existem, né, pessoas que já têm uma hipertrofia de corneto, que é a doença decorrente daquela alergia que ele tem, e que usa descongestionante de modo crônico, né? Então, às vezes você tem que tentar desensibilizar o nariz da pessoa, se não conseguir, tem que fazer uma cirurgia para tentar desobstruir o paciente. Ok, gente. E olha, Conceição, aqui um telespectador está dizendo que não pode comer chocolate, que fica todo empolado. Isso acontece? E eu quero dizer que qualquer alimento pode dar alergia. É mesmo? Eu queria mandar um abraço para Itacoatiara. Que tá todo mundo assistindo. Olha que coisa boa. Meu querido doutor Cid, muito obrigada. Melhoras aí. Estou bem. Semana que vem. Laringite, faringite? É faringite mesmo. Obrigada. Só está em boas mãos aqui com o doutor Lessenco. Doutor Lessenco, foi um prazer. Muito obrigada. Venha sempre conosco. Ok. E olha, a gente vai se despedindo por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, a gente tem um bate-papo com o nosso defensor geral aqui do estado do Amazonas, defensor público geral, doutor Trindade, vem aqui para falar sobre a Defensoria Pública do estado do Amazonas. Amanhã a gente se vê aqui na Band, né, Socorro? Um beijo para você, continua ligado na nossa telinha, tá chegando o Álvaro Campeiro.